Fala, pessoas! Bora dar continuidade então ao nosso bate-papo, nossa conversa, nossa aula, enfim, o que vocês quiserem aí, em relação às transformações arquitetônicas e urbanísticas de Campo Grande de 1922 a 2022. Vou tentar, tá? Isso é uma tentativa da gente fazer um recorte de 100 anos de transformações arquitetônicas e urbanísticas de Campo Grande. Nesse nosso vídeo, a gente vai falar agora exclusivamente do quartel da Avenida Afonso Pena, aquele ali que era amarelinho, que agora é azul e que é o atual Sesc Cultura. Esse ano esse edifício está completando 100 anos, então nada mais justo do que a gente vir comemorar, né, trazendo um pouco de informação, de conhecimento e de curiosidade também sobre essa edificação tão importante e que está no nosso imaginário, nossa memória aqui de Campo Grande. Então, 1922, o quartel da Afonso Pena. Esse primeiro slide aqui é a melhor foto que a gente tem do quartel da Afonso Pena. Esse quartel ele foi construído em 1922, né? Justamente naquele período que a gente estava falando ali da chegada dos quartéis, né? O prefeito Arlindo Gomes ele trouxe os quartéis para Campo Grande. Quando teve essa mudança para Campo Grande, precisava então de uma sede, né? De uma sede para essa região militar. E daí então que chega ao início dessas construções, tanto desse edifício do quartel da Afonso Pena quanto dos quartéis lá da Duque de Caxias. O primeiro a ficar pronto é esse da Afonso Pena. Essa imagem é uma imagem do Arca, né? Novamente o nosso arquivo contribuindo aqui para o nosso bate-papo. E ela é datada da década de 1930. Eu estou abrindo o nosso bate-papo com ela porque ela é a que melhor vai ter qualidade de definição, né? Para a gente poder observar os detalhes dessa edificação. Então, primeiro momento, né? Essa edificação é uma edificação de cunho militar, com esse objetivo exclusivamente para abrigar a 9ª Região Militar. Sendo assim, quando a gente olha para esse edifício, a gente já identifica que ele é uma arquitetura militar. A gente está falando aqui de uma edificação que tem no alto da sua edificação, né, lá no frontão da edificação, o brasão da República. Então já é um aceno para uma arquitetura militar, além de ser de uma arquitetura eclética que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Mas a gente consegue perceber nessa edificação já também, e isso é legal, vocês vão percebendo, né, conforme a gente vai passando os slides, as transformações que essa edificação foi sofrendo ao longo dos anos. Então a gente percebe uma das transformações, por exemplo, que nessa imagem a edificação tinha muito mais frisos. A edificação ela é toda frisada. E o friso na arquitetura, ele é um elemento estético, ele é um elemento decorativo. Outras transformações que a gente vai visualizar. Essa edificação, ela é em 2 pavimentos, mas a gente vai ver ao longo das imagens que ela foi acrescida de 2 alas laterais no pavimento superior, então ela cresceu, né? Que bom que quando cresceu, ela continuou mantendo a sua própria tipologia em si. Mas essa foto ela é fantástica, né? Desde os guardinhas parados na frente ali do edifício, a própria qualidade dela, a gente consegue visualizar edificações no fundo desse quartel, enfim, vamos adiante, né? Para a gente começar a nossa conversa, esse edifício ele foi construído pela Companhia de Santos. A Companhia de Santos ela foi uma construtora, né, de Santos, né, em si, e ela foi responsável pela construção de muitos quartéis. Praticamente todos os quartéis daqui de Mato Grosso do Sul e vários outros quartéis espalhados pelo Brasil todo. Então, uma questão interessante é que me falam assim, nossa, mas esse quartel começou a ser construído em 1922 e foi finalizado em 1922 também? Foi também. Ah, mas era possível isso? Era. Por que era possível uma construção tão rápida? A partir do momento que a Companhia de Santos ela trabalha com a racionalização do canteiro. Então, muita gente trabalhando, sistemas construtivos que eram mais otimizados a partir desse sistema mais industrial, de uma
de uma construtora que estaria trabalhando ali quase como uma produção em série. Então nesse período, a própria Companhia de Santos, ela se destaca justamente por essa racionalização do canteiro. E isso vai demandar uma maior rapidez das construções e principalmente a gente vai ver ali menos desperdícios, mais tecnologias diferentes sendo utilizadas aqui. Então as coisas vão mudando ao longo desse período e a Companhia de Santos ela então é responsável por essa transformação. Quando a gente fala em modernidade, a gente não pode ficar restrito apenas à arquitetura modernista, que a gente geralmente costuma dizer. A modernidade na arquitetura e no urbanismo são esses ares modernos. Então, quando a gente fala de uma construtora que tem uma racionalização do seu canteiro de obras, preocupado com tempo, com desperdício, com técnicas construtivas mais otimizadas, a gente também está falando de modernidade. A gente também está falando desses ares modernos que estavam chegando aqui na nossa cidade a partir da chegada dos quartéis da 9ª Região Militar. Nessa outra imagem, a gente começa a ver, né, algumas características, as imagens, umas boas, outras ruins, mas daí a gente vai resolvendo, né? Mas o que é interessante que a gente tem desse edifício, por exemplo, são os relatórios. Né? A professora Madá, lá do Instituto Histórico e Geográfico, me deu de presente, né? É presente porque quando a gente trabalha com pesquisa, a gente é agraciado pelos nossos colegas de um relatório, né? do engenheiro responsável pela construção desses quartéis em Campo Grande e exclusivamente desse quartel aqui da nossa cidade. Então, no relatório, ele vai dizer que foi construído nessa cidade de Campo Grande, né, um grande edifício, parte sobrado, parte térreo, né, que é esse edifício, que ele era parte sobrado, né, somente o pavilhão frontal era um sobrado e as alas laterais em térreo. Um pavilhão de baias para 20 animais, construído também uma garagem, um depósito, além de fossa, esgoto, água e luz. Então esse foi as construções que ocuparam aquele lote no qual esse quartel-general está implantado em si. Então esses relatórios, para além, né, de dizer o que fez e como fez, trouxe algumas curiosidades, algumas questões que também foram novidades para mim. Por exemplo, da presença de um grande radier, né, de uma grande laje como base dessa edificação. Então, era algo que eu não sabia, que eu fui descobrir a partir dessa pesquisa, né, e principalmente a partir desse relatório que a professora Madá me mandou. Então, nossa, já estavam utilizando então uma laje de concreto, né, um grande radier para se implantar a edificação em si. Outro ponto que eu achei interessante, que a gente pode pensar aqui em relação a esse edifício, foi a utilização de telas. Sabe aquelas telas metálicas que a gente utiliza para tela de galinheiro? As edificações, em algum determinado momento, que eles falam que é as terras déployées, ou algo parecido, meu francês não está muito bom, mas são telas metálicas utilizadas nas argamassas das alvenarias. Isso facilita, isso auxilia na própria estabilização daquela argamassa. Então isso também está lá no relatório, que foram utilizados malhas metálicas nas alvenarias, nas argamassas, para auxiliar na manutenção e na estabilidade daquela argamassa. Então, a importância dessa edificação, ela não se dá apenas por conta que é o primeiro quartel de Campo Grande, ou de que é um edifício em 2 pavimentos, numa cidade onde ainda não existiam muitos edifícios em 2 pavimentos, mas também do seu sistema construtivo, né, das técnicas construtivas, principalmente das suas fundações e de pequenos detalhes que a gente vai observar na construção desse edifício que também resulta nessa modernidade e nessa característica tão peculiar dessa edificação, ao ponto da gente estar aqui falando dela 100 anos depois. Essa edificação também, pelo professor Ângelo Arruda, ele comenta que seria então a primeira obra de engenharia e arquitetura da cidade em 2 andares, em 2 pavimentos.
Por que ele fala que é a primeira obra de engenharia e arquitetura em 2 pavimentos? Porque essa edificação ela foi pensada, idealizada, projetada por arquitetos e engenheiros da Companhia de Santos. Então, quando a gente tem, até então, edifícios em 2 pavimentos, mesmo a Morada dos Baís, que foram idealizados por artífices, por construtores, a gente afasta ali dessa edificação, por exemplo, a academia ou o ensino formal de arquitetura e urbanismo, né? Quando a gente vem para o quartel da Avenida Afonso Pena, o quartel-general, a gente vai ter um ineditismo ali de que é um engenheiro, um grupo de engenheiros e arquitetos que projetam essa edificação em 2 pavimentos para a cidade de Campo Grande. Então, por isso ela é considerada a primeira obra de engenharia e arquitetura da cidade, porque ela foi idealizada, planejada, projetada por arquitetos e engenheiros da Companhia de Santos. Então, a Companhia de Santos, quando ela desembarca em Campo Grande, ela traz muita gente para trabalhar, ela traz profissionais de arquitetura e de urbanismo, a gente vai ter ali muitos materiais vindos de fora, areia, cal, tijolo. Quando não vinha de fora, ela vai e monta um próprio canteiro, ela constrói, ela monta uma olaria, ela vai buscar areia nas proximidades. A gente tem ali uma dificuldade imensa nesse período, por exemplo, de chegar o material até Campo Grande. Os materiais vinham pela estrada de ferro, e nem sempre esse percurso em si era fácil. Então, a dificuldade de acesso a materiais, acesso a cal, acesso a cimento, acesso à areia. Então, imagine a dificuldade de se construir nessa região onde ainda era tudo muito novo, tudo muito sertão. Então, é um fato também essa construção nesse período com todas essas dificuldades. A gente está falando aqui de uma edificação que é uma edificação desse estilo arquitetônico vinculada ao ecletismo, mas para além disso, essa arquitetura em si também é conhecida no Brasil como estilo Pandiá Calógeras. O Pandiá Calógeras era um ministro de guerra, engenheiro, ministro de guerra, e foi ele que é homenageado até então também por ser um dos responsáveis. O Arlindo Gomes, ele vai pedir para o Pandiá Calógeras, interceder junto a Pandiá Calógeras para a vinda dos quartéis para Campo Grande. Então o Pandiá Calógeras é o responsável pela chegada desses quartéis em Mato Grosso, o antigo Mato Grosso, sul do antigo Mato Grosso, mas também nesse aparelhamento desse exército e dessas forças armadas. Então a gente vai ter ali nesse período grandes construções de outros edifícios, de outros quartéis em diversos estados brasileiros com as mesmas características arquitetônicas, desde estilo, proporções, simetria e essa linguagem falante que a gente tem dessa arquitetura militar e desse estilo Pandiá Calógeras. Quando a gente vê esse edifício aqui de Campo Grande, para quem conhece, por exemplo, o Castelinho de Ponta Porã, vai saber mais ou menos algumas similaridades, já vai perceber algumas similaridades. Então, a gente vai ter edifício desse estilo Pandiá Calógeras em Mato Grosso do Sul, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas, na Bahia, em Pernambuco. Então está espalhado pelo Brasil todo essa tipologia arquitetônica vinculada ao Pandiá Calógeras enquanto ministro de guerra, enquanto também aquele que impulsionou essa arquitetura militar em Mato Grosso do Sul e no Brasil no início do século XX. Enquanto a edificação em si, eu pedi para vocês dando uma olhada nas transformações que esse edifício vai sofrendo ao longo dos anos. Por exemplo, nessa imagem, o que a gente já consegue vislumbrar e visualizar de transformações? A gente já vê que os frisos dessa edificação já não estão mais tão sobressalentes, então eles estão mais tímidos, mais apagadinhos. A gente já percebe a construção do pavimento superior das alas laterais, então essa edificação ela cresce,
né? Então ela é ampliada na década de 30. A gente vai perceber lá no fundo aquele edifício que é existente, o edifício do Exército que ainda existe, sendo construído, né? Então ali as transformações não só na edificação, mas também nas edificações que estão próximas a esse edifício ali naquele lote, né? E falando um pouco dessa arquitetura em si, a gente está falando de uma arquitetura de um sistema de aquartelamento. Quando a gente fala de sistema de aquartelamento, que ele é um quartel, mas principalmente pela essa planta em U, formando ali uma praça central. Geralmente os quartéis eles vão ser dotados dessa praça central e desse sistema em U, dessas duas alas laterais que vão saindo desse pavilhão central, né? Então, essa edificação com a planta em U, a gente vai ter uma simetria da edificação. Se a gente divide, né, a gente já falou isso no campão, se a gente divide essa edificação no meio, ela vai ser igualzinha, janela a janela, porta a porta, friso, frontão dividido, né, ao centro. Então ela é uma edificação simétrica. Ela existe uma tripartição arquitetônica, que é a divisão da edificação em base, corpo principal e coroamento. E geralmente esse coroamento ali trabalhado, seja com ameias e merlões, que eram aqueles dentilhados da edificação que também se perderam ao longo do tempo e com as transformações. A gente vai ter a presença de balcão nessa edificação, né? Então, ao centro dessa edificação, a gente tem um balcão, uma sacada, e ela tem um elemento arquitetônico que segura esses balcões, que são os cachorros. Então são alguns elementos arquitetônicos que vão diferenciando de outras arquiteturas da cidade e que também fazem um checklist ali daquela arquitetura militar falante, desse ecletismo que estava em alta aqui em Campo Grande. Além de ressaltos, frisos, molduras em portas e janelas, né? Então demarcando esses acessos e essas aberturas, além do brasão, né, no alto do frontão. Então esse edifício de 1922, ele é um representante do ecletismo, um representante da arquitetura militar, um representante deste estilo Pandiaca Lojas e também um representante desse ar moderno que Campo Grande recebe na década de 20. A gente vai ter esse quartel sendo destaque na cidade, nas imagens, ele se torna um marco urbano, um referencial urbano na nossa cidade, né? Então a gente vai vendo ali, nessa imagem, por exemplo, ela é de 1936 e ele foi publicado na Folha da Serra, na revista Folha da Serra de 1936. Né? A foto é de 1934, mas publicado na revista em 1936. O que eu achei interessante é que a própria revista ela cria uma seta e aponta essa seta para o quartel. Quando você vê uma publicação numa revista destacando essa edificação, a gente consegue perceber a importância dessa edificação na cidade, porque senão ela não seria destacada, apontada, selecionada numa imagem publicada numa revista. Né? A gente consegue perceber, por exemplo, aqui embaixo da imagem, a Casa do Artesão, a antiga prefeitura, que já foi demolida, né? A própria Avenida Afonso Pena, com o seu canteiro central e as suas árvores centenárias, né? Mas eu gosto dessa imagem mais pelo destaque dado na revista para a edificação, isso em 1936. Essa foto também já é uma foto aérea da década de 1950, né, também do acervo Arca. A gente consegue também perceber como ela se destaca nessa paisagem, como que ela se destaca nessa cidade onde a maioria das edificações eram térreas. Por si só, por ser uma edificação em 2 pavimentos, ela se torna um marco urbano, porque ela se torna referência mediante a uma composição, né, de residências e edificações térreas, e quando você tem 1 e 2 pavimentos, ela já se destaca por si só. Ela se destaca por ser a presença da força militar, da força de segurança na cidade. Então, uma cidade onde você tem um quartel, isso vai ser uma referência.
Ali é a presença do Estado, é a presença do governo, é a presença da segurança pública nessa cidade, que a gente vai ver isso depois mais para frente também como destaque. Essa imagem traz esse edifício já finalizado, tanto a edificação como os seus acréscimos, quanto a edificação que está no fundo do lote do quartel em si, mas destacando mais esse edifício se brotando, né, brotando ali da Avenida Afonso Pena e nesse contexto urbano ali da década de 1950. A gente vai ter essa imagem já de 1964 ou 1965, não tenho a data exata, daí é um complicador também, porque quando a gente trabalha com iconografia, nem sempre a gente vai ter a data ali, essa foto é de 1900 e bolinha, às vezes não tem. Então, por exemplo, essa imagem do site do IBGE, o IBGE tem um acervo muito bom de iconografia, de fotografias em si. Daí, qual foi a minha referência? O edifício do lado está sendo construído. Esse edifício, eu sei que ele foi construído entre 1964 e 1965 ele é inaugurado. Ali a gente já pega um recorte, então é na manha do pesquisador de tentar achar ali uma datação. Não que isso seja importante, mas é interessante a gente vir construindo esse fio da meada a partir de uma datação, e a gente tem esse edifício, então, nesse sentido, né? Essa imagem já nos anos 60. Esse edifício ele vai abrigar o quartel da 9ª Região Militar. Depois, ao longo do tempo, ele vai ter vários usos, né? Vários usos diferentes. Ele vai ser a sede do próprio Colégio Militar, depois ele vai ser o Museu da Força Expedicionária Brasileira, até chegar nos dias atuais com a presença do Sesc Cultura. Então, diversos usos se passaram, diversas transformações ocorreram, mas ele continua ali, firme e forte na nossa cidade, se destacando no meio da nossa cidade, e um importante marco arquitetônico urbano, um representante desse ar moderno que Campo Grande estava começando a respirar na década de 1920, e o destaque para essa edificação principalmente por ser essa construção mais racionalizada e mais racional, com técnicas construtivas diferenciadas para a época, né? A própria presença da construtora Companhia de Santos em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, construindo quartéis na Afonso Pena, com os quartéis de Aquidauana, os quartéis de Bela Vista, de Ponta Porã, né? Então foi essa empresa responsável por essas construções, além de ser então esse representante dessa primeira obra de engenharia e arquitetura aqui em Mato Grosso do Sul. É isso, pessoal, a gente encerra essa nossa segunda etapa desse nosso roda de conversa, bate-papo, aula, sobre esses 100 anos de transformação arquitetônica e urbanística de Campo Grande, com destaque para essa etapa para o quartel da Avenida Afonso Pena. Aquele mesmo esquema. Gostou do conteúdo, curtiu, acha que o seu colega vai curtir também, compartilha, dá um like, faça essa mensagem chegar a mais pessoas. É isso, pessoal. Até a próxima.